Vamos ler então. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra por herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Até aqui, queridos. Feche os seus olhos, deixa a palavra de Deus aberta e vamos orar. Nosso Deus, hoje nós te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que tu já estás falando conosco desde o começo desse culto. Que beleza, Deus, foi podermos adorar o teu nome com um grupo de música. Que bom, Deus, podermos ouvir um louvor ministrado pela tua serva. E hoje, Deus, queremos aquietar o nosso coração nesse instante, para que tu venhas falar ao nosso coração de uma forma tremenda, poderosa, impactante, transformadora. Deus, nós nos quedamos diante dos teus pés e pedimos desde já pela condução da família, pela edificação da família no Senhor nesse culto, para a glória do teu nome que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, vocês já se perguntaram alguma vez, ou já se queixaram alguma vez do tipo de família que você e que vocês estão tendo? Já? Deixa eu perguntar algo mais. Alguma vez ao longo da sua história, do seu casamento, dos seus dias, você já pensou em desistir da família? Da esposa, do marido, do pai, da mãe? Alguma vez na sua trajetória você pensou que o seu destino era o fracasso? Que você não conseguiria mesmo, de forma alguma, reverter o quadro de ansiedade, de dor que a sua família está vivendo ou estava? Olha, eu penso que todos nós, alguma vez da vida, já nos queixamos, já nos questionamos, já pensamos em deixar tudo para trás. Talvez não de forma física, alguns até se aventuram de uma forma mais física, arrumar as malas e ensaiar um divórcio, uma separação. Mas todos nós, independentemente do tempo de casamento, independentemente do tempo de conversão a Cristo,
já pensamos que não conseguiríamos suportar vales sombrios e escuros que pisamos. Eu quero dizer para você que a família é a maior instituição que Deus já fez. Eu quero te informar que a família é a célula máter, mãe, primeira da sociedade. Eu quero dizer para você hoje que a sua família pode ser melhor. Eu quero dizer para você hoje que Deus pode mudar a história da sua família. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre um personagem da Bíblia que achou que tudo estava acabado para a sua família. Achou que tudo estava arruinado. Abraão estava vivendo um tempo muito difícil da sua vida. Aqui no capítulo 15 nós percebemos o verso 1 estampar para a gente. E o texto começa dizendo: depois destas coisas o Senhor falou com Abrão numa visão. Você já se perguntou que coisas são essas? Se você voltar alguns capítulos, você vai perceber alguns dramas na vida desse homem. Primeiro você vai perceber que ele sai da sua terra, da sua parentela, e se aventura, e deseja, e resolve obedecer à voz de Deus, indo para uma terra estrangeira. Depois você vai perceber que houve uma crise na terra, e houve uma fome intensa. E Abraão, então, com medo da morte, porque a sua mulher era belíssima, bonita, ele a expõe aos olhos cobiçosos das pessoas e faz uma negociação com ela, dizendo o seguinte: olha, quando a gente chegar lá, diga para aquelas pessoas do Egito, daquela terra, que nós estaremos nas proximidades, que você é minha irmã e que você não é a minha esposa. Porque pode ser que pela sua beleza, pela sua aparência, pela sua formosura, alguém resolva ceifar a minha vida para poder casar com você. Note que Abraão comete um dos maiores erros que muitas vezes nós maridos cometemos: o erro do egoísmo. O erro de olharmos muito para nós e menos para o nosso cônjuge. Abraão aqui quebra então um dos maiores princípios para um casamento vitorioso, que é o princípio da defesa, da proteção que o homem precisa dar à sua companheira. Certamente isso gerou uma grande ferida no coração dessa mulher. Eu fico imaginando quantos anos essa mulher pensando: esse homem não me ama. Esse homem não se importa de fato comigo. Ele só pensa nele. Mas mais do que isso, um outro acontecimento que veio à tona foi a separação entre Abraão e Ló. Houve uma rixa. Ló foi para uma direção, Abraão foi para outra. Isso causou possivelmente traumas interpessoais, traumas familiares, dores. Mais do que isso, Abraão ainda enfrenta uma guerra contra os 4 reis. Ele luta, ele peleja, mas em todos esses dramas da existência, da vida desse homem escolhido por Deus, eu quero te lembrar, escute o que eu vou te dizer: nenhum momento Deus desamparou o seu servo, ele sempre esteve ao seu lado. Que beleza! Eu não tenho ideia de como você chegou aqui hoje, muito menos como está a sua família. Alguns eu até tenho, que eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes do culto acontecer. Mas eu quero dizer para você que, independentemente do quadro que a sua família esteja vivendo, independentemente das perdas que você sofreu, das dores que você carrega, eu quero dizer para você que em todo momento da sua história, Deus esteve com você e nunca te deixou. E hoje, Ele veio conversar com você. Vejamos quem era esse homem chamado Abraão. Em primeiro lugar, Abraão era amigo de Deus. Que título bonito! Quantos de nós aqui não gostaríamos de ter esse título? Lá vai o amigo de Deus, um homem de oração, um homem que recebeu de Deus uma promessa,
Um homem que é a referência personificada de alguém que Deus ama. Mas mais do que isso, Abraão também era chamado, e até hoje é, de pai da fé. E esse título vem a Abraão exatamente porque mais tarde Deus cumpre a sua promessa, dá um filho a ele, e o pede de volta, e Abraão obedece a Deus. Além de ser chamado de amigo de Deus e pai da fé, Abraão também é um homem extremamente rico, um homem de muitas posses, um homem abastado, um homem que tinha subido muitos degraus da economia, um homem que tinha muito gado, um homem que estava sendo abençoado pelo próprio Deus. Mas mais do que isso, Abraão era um homem marcado para vencer. Ele sabia que havia uma promessa de vitória. Ele sabia que Deus o tinha visto, o tinha escolhido, tinha falado com ele que ele seria o pai de uma numerosa multidão. Mas além dele ser amigo de Deus, o pai da fé, homem rico, um homem marcado para vencer, nesse capítulo nós encontramos o pai da fé sem fé. O pai da fé parece que está vacilando entre fé e incredulidade. O pai da fé, no capítulo 15 do livro de Gênesis, esse é o pior dia para você fazer uma visita na casa, na tenda do Abraão, porque ele está vivendo a crise mais audaciosa da sua trajetória. Que crise era essa? A crise daqueles que têm sonhos e não conseguem ver os sonhos realizados. Qual era a incoerência? Ele pensava consigo mesmo: Deus me fez uma promessa. Deus disse que eu seria pai de um grande povo. Deus disse que de mim mesmo viria uma descendência forte, numerosa. Mas o fato é que a realidade que eu vejo é que a minha esposa é infrutífera, tem um ventre seco, ela é estéril. E ele entra na fila de todos aqueles que não conseguem conciliar a promessa de Deus com o presente de dor. A promessa de Deus com aquilo que se vê hoje, as impossibilidades, os medos, as inseguranças, as doenças, os vales, a perda dos sonhos, a perda da família inteira. Abraão, nessa passagem, me lembra muito o lutador de boxe que está quase perdendo a luta, e alguém grita desesperadamente: joga a toalha branca. Ele não tem como mais lutar. Ele está como aqueles que não conseguem ver a luz do fim do túnel. Ele está como todos aqueles pais que não conseguem ver os filhos servindo a Deus. Ele está como todas aquelas mulheres que ouviram de Deus uma promessa de que toda a casa serviria ao Senhor, mas que ainda muitos anos não conseguiram ver o marido entregando-se completamente ao Evangelho. Abraão está como aquele marido que não consegue ver a esposa feliz na sua própria existência. Abraão está como aquela esposa que está vendo o marido em depressão, em crise existencial. Abraão está como aquele homem e mulher que possuem um ministério que não frutifica, que não dá fruto, que não cresce. E ele agora está como todos aqueles que pensam: acabou. Não tem mais jeito, não tem mais esperança, eu não tenho descendente, tudo que eu possuo vai para o meu criado, um cara que não tem a minha linhagem, um homem que não tem o meu sangue, ele vai receber uma grande e incontável herança. Tudo está acabado. Talvez você esteja assim, você só vê impossibilidades. Talvez você não consiga enxergar que Deus pode restaurar o seu casamento, porque você só vê as impossibilidades. Talvez você não consiga ver que Deus pode restabelecer a sua família,
Porque tudo que era romance tornou-se em filme de drama. E você já não consegue ver possibilidades. Talvez você veio aqui hoje dizendo a si mesmo: se o Senhor não falar comigo nesse culto, eu vou desistir de tudo. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, escuta isso, que a sua família não chegou ao fim. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que os projetos eternos, incontáveis, insondáveis de Deus estão vivos e Ele agirá em seu favor. Você podia me ajudar a dizer para essa pessoa linda que está do seu lado, fala assim: ouse crer em Deus. Fala mesmo, fala, ouse a ter esperança hoje. O que me impressiona, gente, é que Deus jamais deixou aqueles que são seus em crise existencial. Deus jamais deixou de dar uma resposta àqueles que clamam. Quando você clama, Deus escuta e Ele responde o seu clamor. Nessa passagem, Deus vem a Abraão numa visão e começa a tirar todas as dúvidas do coração do velho patriarca. Primeira coisa que Deus faz é dizer para Abraão que esse moço, o servo, o criado, não seria o seu descendente. Isso tirou uma dúvida tremenda do coração do Abraão. Então nós começamos a ver uma segunda tela de como Deus então fez e como Deus agiu para a edificação da família desse homem. No meio do caos, no meio do medo, no meio da incerteza, no meio do cenário em que os sonhos desse homem já estavam sepultados, Deus vem ao encontro dele e começa a agir, a conduzir para a edificação da família dele. E a primeira coisa que Deus faz com o patriarca Abraão e faz comigo, com você hoje, é que nós precisamos superar os medos que estão dentro da gente. Para você ter uma família vitoriosa, para você edificar a tua família no temor do Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é vencer todos os medos que te acompanham. E como nós tememos, né, gente? Os especialistas falam que o medo está dentro da gente. O medo pode ser bom, porque muitas vezes nos faz recuar a uma situação de risco em que nós poderíamos sucumbir, em que nós poderíamos ser exterminados. Então o medo vem de uma forma positiva e faz com que nós repensemos decisões, repensemos comportamentos. Então ele é um forte aliado. Mas escute o que eu vou te dizer. O medo também tem uma face tenebrosa, porque ele tem o papel dramático de nos neutralizar, de fazer com que a gente pare de tentar antes de tentar. O medo faz com que nós vejamos fantasmas onde não existem fantasmas. Quem aqui nunca teve medo de uma sombra no tempo de criança? Eu conheço alguns, como um amigo meu diz, que conseguem cair no chão só com o barulho da bala, nem precisou tomar o tiro. Sabe aqueles atores em novelas mexicanas, que lá do outro lado alguém dá um tiro, e principalmente nessas de comédia, e o ator do lado de cá faz: ai, eu vou morrer. E todo mundo vem, calma, o que foi? Eu tomei um tiro. Lá do outro lado da rua alguém atirou. E eles pegam esse moço no colo, abrem a camisa e vão perceber que não tem nada. Está seco, está enxuto, está limpo. E aí o ator se levanta e fala assim: mas foi tão verdade que eu cheguei a sentir a dor. Muitos de nós também têm caído com o barulho da bala. O medo de sofrer de novo faz você sofrer sem sentir dor. Gente que teve uma criação extremamente complexada pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo tio.
Gente que carrega traumas profundos no coração e não conseguem viver o presente de um casamento feliz pelas dores do passado. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, não temas, meu filho. Provavelmente ele está com medo da presença de Deus, mas se aplica também ao fato de nós vencermos o medo que está dentro da gente. Essa palavra está no mínimo 365 vezes em toda a Bíblia, talvez para que todo dia do ano nós possamos aprender que é dia de superar o medo e é dia de caminhar um pouco mais. Eu me lembro de um caso engraçado. Eu quero pedir licença para contar uma coisa que aconteceu comigo na infância. Quando eu era criança, eu morei num bairro muito pobre, na cidade de Colatina. O bairro chama-se bairro Colômbia. Alguém conhece? Ó, aqui, ó. Eu descobri que o bairro tem no mapa, rapaz. Mas a minha casa era tão pequenininha, aquelas casas de Coab, que quando uma pessoa entrava no quarto, a outra tinha que sair, porque não dava 2 pessoas. Quer aprender sobre física, vai lá. 2 pessoas não ocupam de jeito nenhum o mesmo lugar, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas naquela tarde, no fim de noite, minha mãe estava sentindo-se mal e lá embaixo do bairro, lá embaixo porque descia, tinha um senhor chamado Dimas, que tinha muitos pés de coco no seu sítio. E no bairro, para chegar na casa desse moço, tinha um cemitério. Você conhece lá, você deve saber. E minha gente, eu era criança, pré-adolescente quase, e naquele cemitério tinha uma lenda. Você está rindo porque não era você, tá? Mas a lenda era uma lenda viva, porque próximo ao cemitério tinha uma casinha pobre, pequena, era menor do que a nossa do bairro, imagina, de uma senhora chamada Dona Maria. Ela morava só, muito idosa, mal cuidada, a família rejeitou. Mas ela tinha um comportamento estranho e a meninada toda morria de medo dela. Sabe, a Dona Maria não era feia, ela era horrível. Ela causava medo. E fora da casinha dela, ela colocava uma panelinha de coisa, num fogão improvisado, coitada. E ela ficava mexendo aqueles cozidos por lá de fora, com um lenço na cabeça. E a meninada corria e falava assim: lá vai a bruxa. E a gente começou a acreditar que a dona tinha alguma coisa assim, do lado do cemitério, tomava conta do cemitério, bonita daquele jeito, fazendo cozido. Você consegue associar? Agora imagine um pré-adolescente tendo que passar em frente à casa dessa senhora, no começo de noite, para pegar um coco para a mãe que está passando mal. Eu tinha uma bicicletinha. Sabe? Eu era mais rico, tinha uma bicicleta. E aí eu passei, quando eu estava chegando perto da casa daquela senhora, tinha uma igreja pequenininha, romana, e eles estavam cantando umas músicas sofridas. E aquela música foi entrando nos meus ouvidos, e o coração começou a acelerar. E eu olhava para trás e via a Dona Maria voando atrás de mim. E você não sabe o tanto que eu pedalei naquela bicicletinha para pegar aquele coco para minha mãe, gente. Você está rindo. Mas quantos medos você também carregou? E depois você percebeu que eles não precisavam ser alimentados. Tem gente que tem medo do amanhã, tem gente que tem medo de não conseguir livrar-se dos traumas do passado. Tem gente que tem medo de onde os filhos estarão, onde os filhos estudarão. Meu querido irmão, na noite desse dia, Deus vem ao seu encontro, como foi a Abraão, e te diz: não temas, meu filho, eu sou o teu Deus. Agora, mais do que isso, Deus garante proteção absoluta. O Deus que pede para você superar os medos é o Deus que garante a sua proteção. O texto diz: eu sou o teu escudo.
Sabe o que é o papel de um escudo numa batalha de espadas? É fundamental. Eu não sei se você se lembra da história do povo espartano, mas para a gente ilustrar esse ponto da importância do escudo, é bom reportar-se a história. E o povo espartano era conhecido pela sua aptidão para a batalha. Até um filme foi lançado, que veio dos quadrinhos Os 300, eu não sei se você viu. Mas aquele povo era famoso no tempo do rei Leônidas, exatamente porque o papel do soldado da direita, da esquerda, era proteger o soldado da direita. Quando os inimigos vinham em sua direção, eles se fechavam em bloco e ficavam intransponíveis, porque uma mão ficava livre para atacar, enquanto o colega da esquerda estava com o escudo protegendo de todas as investidas do adversário. O povo foi muito vitorioso. Mas eu quero dizer para você que quando Deus está dizendo para nós, pais, mães, filhos, que Ele é o nosso escudo, Ele está dizendo para você que ninguém pode tocar em você, porque Ele está diante de você. Ele não está dizendo que Ele vai mandar um anjo forte com o escudo na mão. Ele não está dizendo que Ele segurará o escudo em sua mão. Ele está dizendo, eu mesmo sou a sua proteção, Abraão. Antes de alguém tocar em você, toque em mim. Eu sou o seu escudo. Deus está te dizendo, não temas, meu filho. Eu sou o escudo do teu filho naquela faculdade. Não temas, meu filho. Eu sou o teu escudo que protege o seu casamento dos predadores de plantão. Eu me interponho entre você e os obstáculos da vida. Eu sou o teu Deus. O que diz o Salmo 91? O que ele é para nós? Pavês e escudo. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Deus está lutando as tuas guerras. Aleluia. Mais do que isso, Deus está prometendo uma grande recompensa a esse moço. Aquele que está fragilizado. Aquele que pensou que os sonhos estão sepultados. Agora está ouvindo do próprio Deus que haveria uma grande recompensa. Gente, quantas mães nos procuram no interior, dizendo, pastor, ora pelo meu menino, porque ele está indo para a faculdade. Gente que fica com o coração na mão, com medo das amizades ruins, com angústia daquilo que os seus filhos encontrarão no campo universitário, com medo da fé ser abalada por algum professor extremamente articulador em relação às coisas de Deus. Mas todas as vezes que uma mãe, que um pai vem dizer, pastor, ora pelo meu filho, exatamente essa passagem me vem ao coração. Porque eu aprendo aqui que todas as sementes que nós plantamos na vida dos nossos filhos nascerão, e nada poderá arrebatá-los das mãos de Deus. Não temas, minha irmã. Não temas, meu irmão, toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. A recompensa que Deus está falando é uma grande salvação, é uma grande aliança na vida dos filhos de Abraão, é a eleição da família de Abraão. Mas a promessa que Deus faz hoje, à luz desse texto, é que você não deve temer. Deus é proteção absoluta, mas mais do que isso, Deus ainda vem e Ele se preocupa em curar as emoções da nossa vida que estão doentes. Quanta gente está doente? Quantos filhos foram criados por pais e mães deprimidos e não puderam se apegar a eles? Não é nem culpa deles, eles estavam doentes. Quantas famílias foram formadas exatamente numa enxurrada de turbilhão de sentimentos ruins? Meninas que saíram de casa precocemente, entraram no casamento, na verdade não porque estavam estabilizadas, não porque amavam, mas porque queriam fugir do pai, fugir da mãe. E mais tarde perceberam que nem amavam tanto aquela pessoa, e aí vem o conflito.
gente que foi abusada, gente que foi rejeitada, gente que foi ferida, gente que foi traída e carrega veneno no coração, carrega dores. Abraão está aqui pintando um quadro de alguém que está encavernado e não quer sair de casa. Ele está dentro da tua tenda, da sua tenda. Esse povo era um povo nômade. Abraão é aquele tipo de gente que já não quer ver mais ninguém, ele está dentro da tenda. Abraão é uma representação viva daquele que não quer se relacionar mais, por medo de sofrer, por medo de tentar. Abraão está vivendo um tempo de angústia, mas Deus se preocupa com as nossas mazelas existenciais, e no verso de número 5, Deus tira Abraão de dentro daquela tenda, minha gente. Aquela tenda não permitia que Abraão visse além das lonas velhas da vida. Aquela tenda, aquele tapete provavelmente empoeirado, sujo, antigo, fazia com que Abraão jamais se visse como um filho da promessa, mas se visse como um João qualquer coisa. Quantas vezes você também não consegue se ver como filho de Deus? Você não consegue se apropriar de que você é raça eleita, sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantas vezes, pelas angústias da vida, você também não consegue enxergar o valor incomensurável que você tem? Não foram os diamantes que compraram você, não foi o petróleo do mundo inteiro que pagou por você, não foi o ouro do mundo inteiro que pagou por você, nem a prata, nem os rubis, nem as pérolas preciosas, não foi nada dessas coisas, mas foi o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário. E se você tivesse uma etiqueta bem do teu lado, estaria escrito assim: Jesus, eu valho todo o sangue do Filho de Deus derramado por mim. Por que você não acredita nisso? Abraão está dizendo: meu filho, sai dessa tenda. Abraão está dizendo: marido, pare de deixar de acreditar. Abraão está dizendo: minha filha, pare de deixar de acreditar, sai dessa tenda que está limitando a sua visão. E olha para o céu, aqui Deus está trabalhando, está usando de forma terapêutica com o velho patriarca, está dizendo assim: meu filho, levanta a cabeça. Para olhar para as estrelas, meus irmãos, alguém tem que olhar para cima, olhar para o céu, levantar a cabeça. Deus não nos fez para vivermos cabisbaixos, Deus não nos fez para vivermos nas masmorras das angústias da vida, Deus nos fez como príncipes e princesas. Você é o melhor que Deus já fez, você é uma bênção. Você é filho da promessa, você é alguém especial. Deus ama a sua família, Deus ama o seu filho, e Deus não desiste de você. Mas ainda mais, Deus faz a Abraão o desafio mais extraordinário que nenhum outro homem pôde ter. Ainda no verso número 15, Deus fala: Abraão, sai dessa tenda, olha para o céu. E o que ele fala? Conta as estrelas, se é que você pode. Que beleza essa passagem. Gente, Abraão não era astrônomo, como alguns pensam que era. Pelo menos eu penso assim. Gente, de acordo com os especialistas no tempo, na meteorologia, na astrologia, nas leis que regem e os estudos que são feitos das galáxias, especialmente a nossa, que é a Via Láctea, com aparelhos altamente tecnológicos, satélites que são lançados, chegou-se à conclusão de que somente na Via Láctea, que é a nossa constelação aqui, que é o nosso espaço do universo, entre tantos espaços que a mente humana nunca tomou conhecimento, só na especulação da subjetividade.
Só aqui onde tem 9 planetas, em que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Só aqui em que a Terra dá uma volta ao Sol de 24 horas, dia, noite, e de 365 dias. Contam os especialistas que nós temos de 200 a 500 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E talvez você se pergunte assim, mas pastor, contar estrelas então? É incontável, e por que Deus faz isso com Abraão? Pastor, por que Deus às vezes nos pede coisas que Ele sabe que nós não vamos conseguir fazer? Pastor, por que naquela ocasião da Bíblia, o Jesus chega para um cego e fala, o que é que você quer que eu te faça? Não era óbvio que aquele homem queria ver, pastor? Pastor, por que então, lá aquele anjo do Senhor, ainda mais adiante desse capítulo, chega para Agar, a escrava de Abraão, e pergunta para ela o que ela tem, pastor? Ela estava condenada à morte, não tinha pão, não tinha água, o seu filho estava morrendo, será que Deus não viu? Será que Deus não vê o meu sofrimento, pastor? Será que Deus não vê o tanto que eu estou lutando nessa família sozinho, sozinha? Será que Deus não vê o tanto que eu tenho orado, o tanto que eu tenho jejuado, pastor? Por que Deus faz esses desafios para nós? Em primeiro lugar, escute o que eu vou te dizer. Põe na agenda do teu coração. Deus nos faz perguntas das quais Ele já tem a resposta primeiro, para que nós possamos romper num último choro, diante dEle sermos curados. É aquele dia que você estava mal e alguém simplesmente disse assim, o que é que você tem? Bastou para você se derramar em lágrimas. Segundo lugar, Deus faz perguntas das quais Ele já tem a resposta, porque Ele quer uma confissão sincera dos nossos lábios. Jesus queria ouvir daquele moço, eu quero ver. O anjo do Senhor queria ouvir de Agar, que ela estava morrendo. E Deus queria ouvir de Abraão, eu não posso contar estrelas. É impossível, Senhor. Eu não vou nem tentar, Senhor. E aí, Deus está dando o seguinte recado, meu filho. Eu sou Deus. Eu chamo as estrelas pelo nome. O Salmo diz que as cortinas da casa de Deus são as estrelas do firmamento. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, Abraão, enquanto você está com medo, enquanto você acha que tudo se acabou, eu estou começando a agir e você verá. Isaías diz que Deus mede a terra toda na palma da sua mão. Esse é o Deus que te faz a promessa. Queridos, olhar para cima e contar estrelas é voltar a sonhar. Olhar para cima e contar estrelas é voltar a crer que Deus não desaprendeu e que Ele continua curando hoje. Olhar para cima e voltar a sonhar é crer que Deus pode mover um grande avivamento em nossos dias, na nossa casa. Como Deus fez no ano de 1904 no país de Gales, que veio sobre um moço de 27 anos, Evan Roberts. E ele estava orando no seu quarto, o Espírito Santo o encheu. E em 6 meses, mais de 100 mil vidas foram convertidas a Cristo naquela nação, quando o Espírito de Deus desceu sobre aquele país. Olhar para o céu e contar estrelas é crer que Deus pode avivar essa igreja de uma forma copiosa. Olhar para o céu e contar estrelas é crer que terrenos extraordinários podem ser comprados na força do Senhor. Olhar para o céu e contar estrelas é crer que a sua família nasceu para vencer, nasceu para brilhar, nasceu para ter filhos crentes, pais crentes, mulheres crentes, uma família exemplo para essa sociedade perdida. É isso que Deus quer te falar hoje, filho, filha, olha para o céu e volte a sonhar. Mais do que isso, além de um desafio extraordinário, nós encontramos ainda Deus agindo, fazendo uma aliança inquebrável com Abraão, melhor dizendo.
versos 17 e 18. Aqui é uma referência muito bonita, e no meu entendimento é a parte mais alta do texto. Nós não lemos esses versículos na minha introdução, mas o texto diz que depois que Abraão tem essa conversa, nessa visão com Deus, Deus pede um sacrifício. Deus era cultuado como sacrifícios, em forma de sacrifícios naquele tempo. Hoje, no tempo da graça, nós prestamos a Deus um culto familiar como um sacrifício vivo. Mas o que me chama a atenção, especialmente nessa passagem, é que a palavra de Deus diz aqui nos versos de número 17 e número 18, que houve algo inexplicável diante de Abraão. Naquele tempo, era muito comum que dois homens fechassem acordo exatamente na hora do sacrifício. Deixa eu chamar uma pessoa, por favor, vem aqui. Você me ajuda um pouquinho, por favor. A gente vai representar. Tá bom? Naquele tempo, quando dois homens iam fechar um acordo, eles cortavam o animal ao meio diante de Deus, ficava uma parte para cá, uma parte para lá, num espaço que daria para passar uma pessoa. E a pessoa que está fazendo o acordo, presta atenção, por gentileza, ela andava, vamos supor que esteja aqui, por favor, ela andava no meio do sacrifício. Faz isso, por favor. Isto. Aí você dá a volta lá. Isto. Muito bem. Muito bem. E para aqui. Quem disse que tem que ser só a turma do criativo, hein? Nós também. Bate aqui. Muito bem. A outra pessoa, segura aqui. Também. Dava uma volta diante das duas metades que estavam sendo sacrificadas a Deus. E ali o que acontecia? Selava-se uma aliança. Agora nós temos um trato inquebrável. Vamos aplaudir o nosso amigo aqui, presbítero. Agora para um pouquinho, obrigado. Presta atenção. Nesta passagem, que esse homem pensou que a sua família estava fadada ao fracasso. Que Abraão pensou que ele já tinha chegado no último estágio existencial da sua carreira. Deus se materializa como uma chama que fumega, presta atenção. E quando Abraão abre as duas metades do sacrifício, essa chama passa no meio das duas metades, louvado seja Deus. Note você que a Bíblia não traz referência de que Abraão também passou. Deus estava sendo representado como fogo, porque Deus é fogo consumidor. O que Deus está falando para mim e para você é que quando Ele fez uma aliança, esta aliança é inquebrável e ela não depende de nós, é graça irresistível de Deus. Se você não cumprir a sua parte do trato, Deus está falando para você, meu filho, nem passa não, que você não vai conseguir. Você nunca vai ser um marido perfeito, você nunca vai ser uma mulher perfeita, você nunca vai ser um filho perfeito. Para de cobrar a perfeição do teu filho, rapaz. Mas uma coisa é certa, Deus prometeu que trabalharia conosco todas as nossas imperfeições. Eu queria que você olhasse para dentro de si agora. Abraão foi o primeiro caso da história justificado pela fé depois dessa aliança. No Novo Testamento, Jesus é o sacrifício vivo que se deu por mim e por você. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a refletir como anda a tua casa. Ajuda. Puxa isso para lá e põe um pedestal que eu vou cantar uma música. Se você quiser, assim, pôr até a mão sobre o teu coração e começar a pensar, deixa o Espírito Santo te levar a algumas áreas que você precisa de mudar. Como você está sendo como pai, como mãe, como filho? Será que você já desistiu de tudo, meu irmão?
Será que você está como o velho Abraão, que só consegue ver impossibilidades? Será que o medo tem angustiado você, tem neutralizado você? Onde foi que você parou de caminhar? Onde foi que você desistiu de lutar?